Hoje nós daremos continuidade à série de mensagens A Derrota da Morte. No domingo passado, nós falamos acerca da conspiração e traição contra Jesus. Hoje nós focaremos em sua morte, pois para nós cristãos, a morte de Jesus Cristo, ela é um tema central da nossa fé. Só que para chegar até a morte, nós vemos na história relatada por testemunhas oculares que Jesus Cristo, ele foi traído, logo em seguida ele foi preso, ele foi torturado, ele foi humilhado, passando por um julgamento pelo qual ele foi condenado de maneira injusta, e assim conduzido à morte de crucificação, sendo morto de maneira injusta. Na pregação desta manhã, eu gostaria de chamar a sua atenção. Nós vamos notar o cumprimento do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Mesmo diante de profecias com mais de 1000 anos antes de Cristo, nós vamos nos deparar com profecias ricas em detalhes, como foi lida na abertura do culto. Ricas em detalhes, apontando para a vinda, apontando para a vida, apontando para a morte, apontando para a ressurreição de Jesus Cristo. E com isso eu quero dizer a todos vocês que toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, toda ela aponta para Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, você que pode, eu peço que você se coloque de pé mais uma vez, nós vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 27, versículo 45, se você não tem Bíblia, está sendo colocado aqui, você pode estar acompanhando, tá? A projeção aqui não é prerrogativa para você não trazer a Bíblia, tá? Tá bom? Mas se você está sem Bíblia, peço que você acompanhe ali. Mateus capítulo 27, versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouvindo isso disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós estamos aqui diante da sua palavra. E assim nós pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso coração. Deus, nos colocamos diante da tua presença como incapazes de compreender a tua vontade. E assim, de maneira humilde, pedimos que o Espírito Santo abra o nosso coração, ilumine a nossa mente, e que essa semente que será lançada, ela possa cair em um terreno sadio, para que ela possa produzir frutos que glorifiquem o teu nome. Assim nós te agradecemos, confiante que o Espírito Santo está em nós. Obrigado por tudo. Amém. Pode se assentar? Continue com a Bíblia aberta. No versículo 45, nós vamos aqui, Mateus, ele escrevendo, ele diz assim, que naquele momento da crucificação, Mateus relata que houve trevas sobre toda a terra, e ele coloca o horário do meio-dia às 3 horas da tarde, e ele diz que por volta das 3 horas da tarde, ali Jesus bradou em alta voz, gritando: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? A escuridão no período da meio-dia às 3 horas da tarde, ela é vista como uma manifestação sobrenatural do julgamento de Deus sobre o pecado.
Ao ficar em trevas toda a terra, duas coisas aconteceram. Primeiro, o cumprimento da profecia feita pelo profeta Amós, registrado num livro que leva o seu próprio nome. Vejam comigo, Amós, capítulo 8, do versículo 9 ao versículo 10, o texto fala assim: naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Versículo 10, parte B. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único, e o fim dele como o dia de amargura. Esse é o primeiro ponto. O cumprimento do Antigo Testamento na crucificação de Jesus Cristo, nas trevas que tomou toda a terra. A segunda coisa, o ato de escurecer, ele simboliza juízo, simboliza separação da presença divina. As trevas do Calvário foram o ápice do juízo divino, pois Jesus, ao assumir a culpa dos pecadores sobre si, ele que jamais conheceu o pecado, naquele momento ele se fez pecado por nós. Ele se tornou na cruz, naquele momento, tomando sobre si os nossos pecados, ele se fez maldito por nós. Consequentemente, o caráter de Deus, que é santo, que é amoroso, que é justo, que exige o castigo pelo pecado, derramou naquele momento da sua ira divina sobre Jesus Cristo na cruz. Portanto, na crucificação, Jesus Cristo, ele bebeu daquele cálice, recebeu o juízo do Pai sobre ele, conforme o profeta Isaías havia profetizado. Vejam comigo, Isaías capítulo 53, versículo 4. Mais uma vez nós vamos ver o Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo. E são profecias com estimativas de 1000 a 2000 anos antes de Cristo. Por exemplo, em Isaías, o profeta, ali Deus, usando a boca do profeta, ele vai dizer: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Essa profecia que nós acabamos de ler, ela foi realizada por volta de 540 antes de Cristo. Na crucificação ocorre o seu cumprimento. Notem que o profeta Isaías, ele enfatiza a maneira de como Deus ia castigar, como Deus iria efetuar a sua ira contra o Messias. Eu acredito que todos notaram, né? O profeta Isaías, ele enfatiza dizendo assim: por Deus atingido e afligido. Mas qual é o castigo que o profeta Isaías está se referindo? Com que Deus poderia atingir, afligir o Messias? Aqui ele está se referindo ao cálice da ira divina. Cristo na cruz do Calvário, ele foi atingido e afligido ao beber do cálice amargo da ira do Pai no lugar de pecadores. A palavra cálice no Antigo Testamento, ela é uma metáfora para a ira de Deus, em razão da maldade humana. Para nós entendermos esse conteúdo, aquilo que contém nesse cálice, esse conteúdo sinistro, nós precisamos analisar a palavra de Deus. Portanto, peço que vocês vejam comigo Salmos, capítulo 75, versículo 8, que vai explicar qual é o conteúdo desse cálice. Salmo 75, versículo 8, diz assim: na mão do Senhor está um cálice, cheio de vinho espumante misturado, ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Agora comigo, Jeremias, capítulo 25, do versículo 15 ao 16. Aqui o profeta Jeremias dizendo assim: o Senhor me disse, o Deus de Israel me falou: pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira,
e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Como nós podemos ver, este cálice é a ira de Deus, que significa o juízo divino. Lá no início de todas as coisas, voltando lá para o jardim do Éden, com o pecado de Adão e Eva, toda a humanidade se tornou pecadora. Toda a humanidade. Todos os descendentes de Adão e Eva se tornaram pecadores. Com isso, o juízo divino havia sido decretado contra todos, contra toda a humanidade. Pois Deus olhava do seu trono, e do seu trono ele não encontrava um justo sequer. Não havia ninguém que buscasse a ele, pois todos haviam pecado e destituídos estavam da sua glória. Não havia ninguém com capacidade que subisse ao Monte Santo do Senhor, pois todos estavam com as mãos sujas e com o coração podre, com o coração sujo, imundo. Portanto, como consequência do pecado no jardim do Éden, um pecado que contaminou toda a humanidade, o cálice da ira de Deus, o cálice da ira divina, estava contra toda a humanidade. E Deus, olhando para a humanidade, ele só enxergava inimigos à sua frente. Ele só enxergava ímpios, pessoas obstinadas ao pecado, à maldade, à violência. Em decorrência disso, Deus derramaria a sua indignação. Ele colocaria o vinho da sua ira na boca de todos os ímpios e faria com que esses ímpios bebessem até a sua borra. Este seria o destino terrível de todos. Mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, Ele buscou a salvação de pessoas. E a sabedoria de Deus elaborou um plano divino antes da fundação do mundo. E Deus, amando o mundo de tal maneira, Ele enviou seu único filho, que se faria humano e viveria nesta terra, em perfeita obediência à lei de Deus. Ele seria como nós, como todos, em todos os sentidos. Ele seria tentado em todos os aspectos, mas não pecaria. Ele viveria uma vida perfeita para a glória do Pai. No lugar daqueles que confiariam em seu nome, ou seja, no lugar do seu povo, pela sua igreja, no tempo determinado, ele seria crucificado por mãos de homens ímpios que o humilhariam, e naquela cruz ele levaria a culpa do seu povo, da sua igreja, local pelo qual ele sofreria a ira de Deus, local pelo qual ele beberia algo que era para mim e para vocês beberem. Bebendo desse cálice, Cristo bebeu até a última gota. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por intermédio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Cristo, todos aqueles que crêem no seu nome é reconciliado com o Pai, se tornando seu amigo, fazendo parte da sua família. Um dia antes da crucificação, Jesus estava no jardim do Getsemane orando, clamando. E Mateus, ele vai falar a respeito dessa oração. Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus fala assim, que indo um pouco mais distante, Jesus, ele se prostrou-se com o rosto em chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não é o que eu quero. Não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, assim como o Senhor deseja. Jesus, ele sabia, em toda a sua trajetória, que um dia ele iria morrer. Ele sabia aquilo que o esperava. Em razão disso, Jesus orou, a ponto de se angustiar profundamente. E o texto bíblico fala que ele suou gotas de sangue. A ira divina que o esperava era muito maior que a tortura, era muito maior que a morte física. Irmãos e irmãs, a ira de Deus é tão terrível que, de maneira antecipada, Jesus naquele jardim, ali ele já estava sentindo o peso da ira divina
peso que fez com que ele se dobrasse no chão e clamasse, dizendo: afasta-te de mim este cálice. Jesus orou 3 vezes pedindo: afasta-te de mim este cálice. Entretanto, cada vez mais que ele orava, mais ele entregava a sua vontade ao Pai, mas ele se entregava à vontade do Pai. Logo após esse momento de oração, os soldados chegam com Judas, o traidor, com pedaços de pau. E vejam comigo o que o apóstolo João vai dizer sobre essa passagem. João, capítulo 18, versículo 10, versículo 11. João, ele retrata de uma maneira que traz para nós uma grande lição. Ele diz assim que Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Quando nós observamos a atitude de Pedro, podemos dizer que Pedro foi um homem corajoso, um homem valente, porque eles estavam diante de uma oposição que estava armada, que pegaram eles de surpresa. E diante dessa oposição nós vemos que Pedro ele sacou de uma espada e cortou a orelha de Malco, com a ideia de proteger a Jesus Cristo. E com isso nós aprendemos algo muito importante. Nós precisamos tomar muito cuidado com o nosso impulso. Pois na maioria das vezes o nosso impulso nos leva a contrariar a vontade de Deus. Muitas vezes por detrás da nossa personalidade banhada de uma virtude, coragem, valentia, pode estar escondido um pecado. O que Pedro fez para qualquer ser humano naquela condição seria uma tentação fugir. Mas Cristo, ele estava focado na missão. Cristo tinha um objetivo. Portanto, nós vemos que Cristo não abortou a missão e ele continuou perseverando. No momento, então, quando ele é levado, ele é dirigido ao julgamento e logo em seguida ele é crucificado. E no momento da crucificação, como nós lemos, a terra, ela fica toda coberta por trevas. E nesse momento, quando a terra se cobre todinha por trevas, ocorre o quê? A separação divina. Jesus Cristo, naquele momento, ele é abandonado pelo Pai. Então, ocorre uma separação temporária de Jesus na Trindade. Jesus, ao ocupar o lugar do pecador, diante do juízo divino, ele se fez pecado. Cristo, ao carregar os nossos pecados, a nossa culpa sobre ele, Cristo, naquele momento, ele experimentou a separação do Pai. Pois a palavra fala que o pecado faz uma separação. O pecado e a santidade de Deus não se misturam. Portanto, quando ele bebe do cálice da ira divina, Jesus grita, Jesus brada: Eli, Eli sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Desde a eternidade, Jesus Cristo sempre foi um com o Pai. Desde a eternidade havia um relacionamento de um amor perfeito, de uma comunhão perfeita, de um relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aquilo que nós conhecemos como Trindade, aquilo que nós chamamos como Trindade. Agora imagine comigo a dor de Jesus Cristo. Imagine comigo um filho que desde pequenininho um grude com seu pai. Meu pai é o meu herói. E de repente ele é tirado dos braços do pai. E esse menino desesperado, ele começa a gritar pelo pai. Grita pelo pai, desesperado. E a única resposta que ele escuta, diante de uma escuridão que traz pânico, terror, é um silêncio. Pense comigo na dor da separação, na dor do desamparo, na dor do abandono, a angústia desse filho. Por mais que seja doloroso, isso não se compara com a dor que Jesus Cristo sentiu, provou
na cruz do Calvário. E sabe por que eu digo isso? Porque nada se compara. Porque por mais que nós amamos, o nosso amor ele não é perfeito. O nosso relacionamento não é perfeito. A nossa comunhão não é perfeita. Ela vem com vestígios de pecado. Porém, Cristo, quando vivia a unidade perfeita com o Pai, tudo era perfeito, o amor era perfeito. Na Trindade é algo incomparável. Não existe necessidade de nada. Alguns dizem que Deus criou o homem porque havia uma necessidade. Errado. Se houvesse necessidade em Deus, Deus não seria Deus. Deus ele é completo, eterno, perfeito. Jesus Cristo, no momento da crucificação, carregando sobre si os nossos pecados, ele experimentou por um momento a ruptura em seu relacionamento com o Pai. Ali na cruz, ele ficou totalmente desamparado e abandonado. Jesus Cristo clamou aos céus. E a resposta foi um silêncio. Quando nós observamos o Salmo 22, que foi feita a leitura no início, nós vemos alguns detalhes dessa oração, desse clamor. E um dos detalhes, na oração de Cristo, ele fala assim: Pai, Tu és o Deus que operou milagres no deserto, resgatando o Teu povo. E ele está clamando, e ele escuta de Deus um silêncio. Cristo estava sendo moído, literalmente moído. Em Isaías capítulo 53, versículo 10, mais um texto do Antigo Testamento que se cumpre no Novo Testamento. O profeta Isaías fala assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta de culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. Irmãos, quando nós pensamos em esmagar, imagine comigo um pilão, aquele amassador manual que será colocado ali, peço que coloquem, se tiver imagem, de um pilão, para que os adolescentes que não conhecem, mentalizem. Imagine comigo um grão de trigo sendo colocado nesse pilão. E ali, o grão de trigo ele é bem pequeno e sendo esmagado com toda a força. E após ele ser moído, ele se torna um grão irreconhecível, porque ele está despedaçado, ele está totalmente destruído. E depois as suas partes internas, elas são espalhadas e são moídas até virar pó. Nós olhamos aquele grão, não existe esperança de reconstruí-lo. Tudo se perdeu ao ser moído, tudo está irreparável. De igual maneira, ao Senhor agradou-lhe moê-lo, esmagá-lo. Portanto, agradou ao Filho se entregar de maneira voluntária ao sofrimento. Cristo se doou por nós, a fim de que o Pai seja glorificado, a fim de que o Pai reunisse um povo que fosse salvo. Deus não encontrou prazer no sofrimento do seu Filho amado, mas pela sua morte a vontade se cumpriu. Não havia outro meio, não havia nada com o poder de remover os nossos pecados. Não existia nenhuma possibilidade, de satisfazer a justiça. Não havia possibilidade de apaziguar a ira de Deus, uma ira que era contrária a toda a humanidade. Olha o que Jesus fala em João, capítulo 12, versículo 24. João 12, versículo 24. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará sozinho. Mas se morrer, dará muitos frutos. Nós somos parte do povo de Deus. Nós somos parte da sua igreja. Nós somos fruto desta semente que caiu na terra e morreu, para que nós tivéssemos vida. A semente de trigo é Jesus Cristo que foi morrido, que precisou morrer, para que ela pudesse produzir frutos. Jesus olha para a sua igreja
aqui é parte da igreja, de maneira ampla, a sua igreja em todo esse mundo, para a sua noiva. E esse mesmo texto em Isaías diz que ele fica satisfeito pela sua obra na cruz do Calvário. Agora, voltando para o nosso texto principal, que é Mateus, lá no versículo 47, quando Jesus começa a clamar, Eli, Eli, sabactane, alguns soldados começaram a ouvir e disseram assim, ele está chamando Elias. Eles pensaram que Jesus estava chamando Elias por qual razão? Jesus, ao clamar, Eli, Eli, sabactane, Jesus estava clamando em aramaico, e nenhum dos soldados sabiam falar em aramaico. Portanto, existe a possibilidade que nesse momento os soldados, eles teriam confundidos quando Jesus disse Eli com Elias, pois eles não entendiam a língua aramaica. Naquele contexto, na crença judaica, os judeus esperavam que Elias voltasse antes do Messias. Portanto, outra possibilidade nesse momento é que eles talvez tenham pensado que Jesus estava invocando Elias como Salvador. Por isso que, se a gente for para o versículo 49, eles vão dizer assim, vejamos se Elias vem salvá-lo. E quando os soldados falam isso, eles estão ironizando, tirando sarro. Desce da cruz, não é você que é o Messias? E o texto bíblico fala no versículo 48 que de maneira imediata, eles correram, pegaram uma esponja, né? Havia um balde com vinagre, molharam aquela esponja, colocaram em uma ponta de vara e deu para Jesus beber. Esse mesmo relato registrado em Mateus, nós vamos ver que o apóstolo João, ele relata diferente de Mateus. João ele vai relatar com detalhes, que é fundamental para nosso entendimento. Vejam comigo, João 19, versículo 28 ao 29. É o mesmo relato, só que com alguns detalhes. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído, e para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Mateus não fala que Jesus teve sede, amém? Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. João dá um detalhe muito importante. João detalha quando Jesus fala, quando Jesus pede, tenho sede. No Salmo 22, no versículo 15 que nós lemos, nós encontramos um detalhe muito importante acerca de quando Jesus fala tenho sede. Por qual razão Jesus disse tenho sede? Jesus teve sede porque no Salmo 22, versículo 15, ele vai dizer assim, o meu vigor secou-se como um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca. Estou no pó. Estou à beira da morte. A sede intensa que Jesus estava sofrendo naquele momento, aquele esgotamento físico extremo, descrito no Salmo, clinicamente falando, naquele momento Jesus estava sofrendo por uma desidratação, perca de líquido no seu corpo. Portanto, nós vemos a humanidade de Cristo na cruz, sua dor física. Um outro salmo que cumpriu foi o Salmo 69, versículo 21. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Exatamente como a Escritura dizia. Literalmente idêntico. Os soldados deram vinagre. Além da zombaria, nós vemos aqui o cumprimento da profecia sobre o sofrimento do justo. Um detalhe muito importante que João nos traz é que ele escreve em seu evangelho que havia uma vasilha cheia de vinagre. O que seria este vinagre? Irmãos, os estudiosos, os teólogos, eles não chegam em um consenso sobre esse assunto. Entretanto, existem duas possibilidades que no meu particular, eu acredito. A primeira é que este vinagre tenha sido uma bebida comum usada pelos romanos, conhecido como posca.
Então, para zombar, com um gesto de zombaria, eles ofereceram aquilo a Jesus Cristo. Ou também poderia ser um gesto de compaixão, pois ele estava pedindo, estava com sede. A segunda possibilidade é que existem evidências de que romanos usavam vinagre em vasilhas para limpeza após defecação. Se você pesquisar, você vai encontrar os banheiros romanos daquele tempo. Eles se limpavam após defecação com vinagre. Eles usavam essa esponja e limpavam. Porque o vinagre ele tem uma ação antibacteriana. Então eles usavam. Portanto, existe essa possibilidade. Irmãos, e sendo franco com vocês, eu acredito nessa possibilidade por qual razão? Porque a maldade humana, ela é ilimitada. Nós não temos noção o quanto nós temos capacidade de fazer crueldades a ponto de sermos até pior do que Hitler. É pesado, mas é a realidade do nosso coração antes de Cristo. No versículo 55, após darem para ele beber, voltando para Mateus, no versículo 50, Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, ele entregou seu espírito. E nesse momento Jesus bradou: está consumado. Está consumado significa está pago. A dívida está quitada. O valor que nós devíamos era um valor incalculável. E mesmo sem merecer, Cristo pagou a nossa conta. Preste bem atenção. Cristo pagou a nossa conta, a minha e a sua conta, por completo, total. Portanto, não resta nada para terminarmos de pagar. Não vai ser a sua boa ação para que você possa pagar. Não vai ser o seu jejum. Não vai ser a sua atitude. Não vai ser a sua generosidade. Nada. Tudo que era para ser feito, Cristo fez na cruz do Calvário. Se existe um mérito, o mérito é exclusivo dele. Nos resta o quê? Reconhecer, se dobrar e adorá-lo. Jesus não apenas tornou possível a salvação, mas de maneira efetiva, ele a conquistou, a salvação para a sua igreja. Portanto, nós não conquistamos nada, nós recebemos algo de maneira gratuita. E eu gostaria de finalizar lendo com vocês 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. E eu gostaria de ler e trazer algo para a nossa reflexão baseada nessa finalização. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, a sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Versículo 18. Não foi com ouro, não foi com prata que a dívida foi paga, que nós fomos resgatados, que nós fomos comprados. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, que como um cordeiro sem mancha e sem defeito, nosso cordeiro pascal, conhecido antes da criação do mundo, ou seja, Deus não foi pego de surpresa, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Para a nossa reflexão, quando alguém percebe, quando alguém entende o preço que foi pago pela sua redenção,
este alguém, ele tem um desejo desenfreado de querer ser santo e glorificar a Deus. A falha nossa em não buscar pela santidade se deve pela falha de nós não entendermos o preço que foi pago. Como foi de graça, nós não valorizamos. Quantos filhos que ao receber algo de graça pelo seu pai, perde esse presente de maneira rápida, não valoriza. A nossa realidade comprova isso. E nós falhamos, porque muitos, mesmo dentro da igreja durante anos, ainda não compreendeu que não foi com ouro e não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue do Filho de Deus, que foi moído naquela cruz, que foi esmagado naquela cruz. Jesus se entregou por nós. E não foi apenas para que os nossos pecados fossem perdoados, mas Ele se entregou naquela cruz para reunir um povo para si, um povo especial, zeloso de boas obras. Cristo deu sua vida como um pastor daria a vida pela sua ovelha. E assim como o pastor reúne a ovelha em um aprisco, Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele reuniu o seu povo dentro do aprisco. Ele é o pastor que está à porta. E não só está à porta, mas Ele é a porta. E só entra dentro desse aprisco através de Jesus Cristo. Não existe outro mediador. Se você quer fazer parte desse aprisco, você precisa passar pela porta. E a porta é Jesus Cristo. Porque Ele declarou: eu sou a porta. Fui eu que morreu na cruz do Calvário. Fui eu que se entregou pelos seus pecados. Fui eu que reuni um povo para mim. Fui eu que reuni as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E nesta manhã o Senhor chama para você fazer parte do aprisco. Só que para fazer parte do aprisco, não depende de você. É obra exclusiva de Jesus Cristo. E se Jesus está tocando o seu coração, você sim tem capacidade de adentrar a esse aprisco, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida, somente nele você encontra, somente dele você encontra, somente nele você será saciado, pois Ele é a água que mata a sede do sedento. Somente Ele tem a capacidade de preencher o vazio que há dentro do seu coração. Pois ao adentrar nesse aprisco, você de fato conhecerá o pastor, pelo qual o próprio Davi declarou: o Senhor é meu pastor, que cuidará da sua vida, te alimentando com água, te limpando com água, e te conduzindo a pastos verdejantes. E ainda que você ande nesta vida, ainda que você passe por dificuldades, ainda que você esteja de frente com a morte, você não vai ter medo algum, porque este pastor entregou a vida por você, porque ele mesmo declara: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas. E eu gostaria de orar pela sua vida e fazer um convite a você, porque quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo. Jesus Cristo disse assim: eu vou ao Pai, mas eu lhe envio o Consolador. E eu peço nesta manhã que o Espírito Santo conduza você até a porta, para que você faça parte dessa família, para que você adentre ao aprisco, para que você seja cuidado, para que você seja amado, para que você seja alimentado. Estando dentro do aprisco, não importa as circunstâncias em sua volta, nada vai fazer com que você perca a sua salvação, porque você está seguro, você está em total segurança, não por aquilo que você faz, mas é porque o pastor está na porta, e é Ele que cuida e zela pelas ovelhas. E eu gostaria de orar pela sua vida, amém? Deus, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça.
Ah, Deus, se não fosse a tua misericórdia sobre nós. Deus, produza no nosso coração o entendimento que o Senhor entregou, o Senhor enviou seu Filho para ser esmagado, morto, por homens e mulheres que não mereciam. Ó Deus, que a gente não transforme desta graça em algo barato, mas que a gente possa viver com seriedade a nossa fé. Que a gente possa sempre se lembrar, Deus pagou um alto preço pela minha vida. Não vale a pena viver no pecado. Cristo foi humilhado pelos meus pecados. Deus, eu peço que a tua misericórdia seja sobre nós, sobre o nosso coração. Deus, muito obrigado por tão grande salvação. Deus, aqueles que não sentem a alegria da salvação, que o Senhor nesta manhã restitui essa alegria desse coração. Ó Deus, aqueles que têm vivido numa libertinagem, têm vivido de uma maneira liberal, que o Senhor os conduza, Deus, os conduza a viver de maneira que glorifique o teu nome, que eles possam compreender que o Senhor se entregou totalmente naquela cruz, para nos resgatar. E hoje nós estamos aqui para celebrar a vida, porque a morte, ela foi apenas temporária. Temporária. Amém. Irmãos, nós estaremos...